quando o presidente Jair Bolsonaro iniciava seu discurso na cerimônia alusiva à primeira Feira Brasileira do Nióbio e de ato de acionamento de 5 novas linhas de luz síncroton em Campinas, uma mulher começou a gritar para impedir o discurso do presidente. A mulher foi vaiada por toda a plateia, mas o presidente Bolsonaro pediu para pararem as vaias, dizendo: "Não vamos chegar ao nível deles não, por favor." O presidente disse que se retiraria se a mulher respondesse a ele uma pergunta simples da tabuada 7 vezes 8, ou a raiz quadrada de 64. A mulher se retirou e o presidente continuou seu discurso. O presidente falou sobre a importância da ciência e do desenvolvimento de tecnologias, apontando: quanto mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos um país de sucesso no futuro. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos, promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Assista. Palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado. Oi? Como? Qual pele? Não deixa aqui. Calma lá. Não vamos chegar ao nível deles, não, por favor. Eu sairei daqui imediatamente se ela me responder quanto são 7 vezes 8. Raiz quadrada de 4. Saio agora daqui. É uma satisfação, mais uma vez, voltar a esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e de futuro. Minha vinda aqui me faz voltar 50 anos no tempo. Meu tempo de estudante. Até agora há pouco recebi uma tabela periódica. Pedi para eu poder dar uma olhada no avião. Eu sabia de cor. Sempre me interessei por exatas. Eu acho que o primeiro livro meu, Sistema PERT, abriu minha cabeça. Só a 5ª região mais pobre do nosso estado de São Paulo, Eldorado Paulista, se bem que sou registrado em Campinas, minha família é daqui. Sempre estudei. Dá para imaginar quem passou por Eldorado,
uma cidade pequenininha, né? Poderia formar pessoas, mas a época era outra. O ensino era de qualidade. Não tínhamos professores efetivos. Era o presidente da Caixa, o dono da coletoria, o engenheiro agrônomo, que dava aula para nós. De Campinas, por coincidência, tinha a professora Honória, não sei se está viva até hoje, que dava aula de inglês. Peguei uma vez de um militar que passou em Eldorado uma ICAM, Instrução de Concurso, Admissão e Matrícula para a carreira militar. Vi o cesto de matéria, estudei bastante. Passei num concurso da Escola Preparatória de Cadeias do Exército. Depois eu percebi que tinha prestado o concurso para a escola errada, que eu já tinha o científico. No final daquele ano eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas para o Brasil. Fui aprovado. Meu sonho era entrar no ITA. Se tivesse estudado mais 2 ou 3 anos, que o concurso era muito difícil, certamente poderia ter sucesso. Então sempre fui apaixonado por isso. Por isso eu volto no tempo. Estudei naquela época a composição das estrelas via espectro. E um sonho. Pescava, tirava palmito do mato, maracujá também, vendia na cidade, sobrava um dinheirinho para eu comprar uma fascícula da enciclopédia Conhecer, toda semana. Via coisas fantásticas ali, aprendi a fazer sabão ali. Oh, como eu gostaria que essas pessoas que gritaram isso atrás se interessassem por isso. No fundo, são dignos de pena. Temos dó de pessoas que agem dessa maneira. Mas é a vida, nós temos que lutar por eles também. 2015, 2016, já tinha na minha cabeça que ia disputar a presidência. Ninguém acreditava em mim. Por vezes, nem eu acreditava. E comecei a falar do nióbio, do grafeno. Fui em Araxá, na CBMM. Perguntei na cidade, né? O que tem de nióbio aqui para eu comprar? Até um souvenir. Falou, a única coisa que tem aqui em Araxá é uma fotografia da mina, mais nada. Exportamos tudo de forma bruta. Tive no Japão, antes das eleições, que tinha bijuteria de nióbio. Não pude comprar, não tinha dinheiro. Uma correntinha de nióbio, $1.000. Quanto custa uma tonelada? Com quantas correntinhas se compram algumas toneladas? Falando em bijuteria. Se aprendi lá, não sei se é verdade. Diz que tem gente que tem alergia a ouro. Essas pessoas não são políticas. Do nióbio não se tem alergia. Entendeu um pouquinho tarde, mais tarde do que nunca. Visitei então Miracatu, lá é grafite. Quis o destino que me elegesse presidente. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão, que não é fácil. Quis o destino que no início de 2019, um físico russo de nome Konstantin Novoselov me visitasse na presidência. Uma pessoa, como são os cientistas, né? São pessoas de vez em quando parecem um pouco desligadas, porque elas pensam lá na frente. Sentou-se à minha mesa, ele falando do grafeno descoberto em 2004, das mais de 1.001 utilidades. Em 2019 já se falava isso, hoje são mais do dobro da utilidade do Bombril. E ele falou para mim, até eu estava gravando, né, autorizou a filmar, que não conseguia entender o Brasil com todo esse potencial no tocante ao grafeno, que vem do grafite ou da grafita, mas que tem quase que no mundo todo, e nós não explorávamos isso aí. Falei para ele também, conversei sobre nióbio. Obviamente ele sabia alguma coisa, muito mais do que eu.
Eu era apenas um aventureiro nessa área. E daí, o Brasil, praticamente nós temos um monopólio disso. Se criaram o OPEP lá nos idos anos 70, a gente não precisa criar a OPEP do Nióbio, só nós temos. Fui pela minha passagem pela CBMM, tem lá umas 40 bandeiras de vários países. Eu perguntei, né, por que são essas bandeiras? São os países que importam o nióbio de nós. E vi algumas bandeiras meio esquisitas, né, de países pobres. Aí esse país tem tecnologia para investir no nióbio ou fazem reserva estratégica? Eu não tive resposta. Parece que mais reserva estratégica, não sei, não posso precisar. Mas certas coisas que só um tem, desculpe o pleonasmo abusivo, isso é mais do que monopólio. E hoje, quando ando pelo Brasil, quando fui na Universidade de Caxias do Sul, lá é grafeno, vim aqui vendo aí essa primeira feira brasileira de nióbio, a gente começa a acreditar no Brasil. E a resposta do físico russo, né, o que ele queria transmitir para mim, eu percebi alguns dias depois, praticamente dizendo: ô presidente, qual o futuro do Brasil? Porque isso que vocês têm, que exportam hoje em dia, vai acabar um dia. A gente vai ver do quê? Daí vai no Marcos Pontes, que me lembrou da minha passagem para Israel. Eles não têm nada, nem petróleo tem. Quando se pensa em Oriente Médio, quando se pensa naquela região, a gente pensa logo em petróleo. Não tem nada. São uma potência. Temos um excelente relacionamento com Israel. Entre ontem e hoje, recebi as credenciais de 14 novos embaixadores. Nos deixou Yoshi Shelley, um coronel do Exército, embaixador no Brasil, que tinha minhas portas abertas. Quantas e quantas informações nós trocamos. O de hoje não é coronel, é um capitão, fiquei mais à vontade. Mas, pelo que tudo indica, o que aconteceu naqueles poucos minutos, o nosso relacionamento continua sendo o mesmo. Indiquei, coisa rara, o embaixador para Israel, um general de exército, uma pessoa excepcional, o general Menandro, de 4 estrelas. A pandemia nos atrasou um pouco, mas estamos ultimando uma operação Rondon, ou melhor, Davi Rondon, onde aproximadamente 25 garotos, jovens, estudantes, de mais variadas áreas, ou de poucas variadas áreas, como piscicultura, agricultura, defesa, vão ficar 3, 4 semanas lá e voltam para cá. O critério, falar inglês. Assim como Alice Paulinelli catapultou o Brasil na agricultura, no governo Médici, que agora está fazendo um trabalho excepcional, a ministra Tereza Cristina, na agricultura também. Nós queremos cada vez mais se somar a países democráticos que amam sua liberdade, têm respeito para com o seu povo e investem. Quanto mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos realmente um país de sucesso no futuro. E o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Voltando a Israel, a extensão territorial deles é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Por que nós não podemos chegar lá? Vamos chegar lá. E passa por onde? Por vocês, para essa garotada que eu tive a satisfação de colocar simbolicamente uma medalha no pescoço deles. É o nosso futuro. Isso não se consegue de uma hora para outra, é igual Forças Armadas, Braga Neto. Você não, eu preciso dela amanhã, você não vai ter. Você tem que ter para hoje, senão você não vai ter para amanhã. É investir. Falei, Braga Neto é um general de exército, 1 ano mais novo do que eu. Ministro da Defesa, há pouco tempo vimos pessoas lá que, pelo amor de Deus. E por que, em parte, dá certo o nosso governo, né? Não vou falar que é tudo 100%, apesar da tal da pandemia,
que houve uma potencialização, que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme. Por que estamos aqui? Por causa do Marcos Pontes. Se compararem o perfil dos meus ministros com o de presidentes de governos anteriores, vão ver a brutal diferença. Agora, é fácil escolher o Marcos Pontes? Não é fácil. Ele estava na prateleira, estava à disposição, mas as pressões de partidos políticos são enormes. Quem foi o nosso último ministro da Ciência e Tecnologia? Ou os últimos? Teriam condição de falar qualquer coisa dessa área aqui, a não ser que estivesse lendo? Se bem que eu não posso saber de tudo que acontece nos 23 ministérios.